Olá! Neste vídeo eu vou discutir um pouco a relação entre o pH e alguns equilíbrios. Eu peguei aqui alguns exemplos de equilíbrios importantes, equilíbrios que de certa forma estão presentes no nosso cotidiano. Aqui eu tenho uma bebida gaseificada, que pode ser água com gás ou qualquer refrigerante. Nessa bebida gaseificada, o gás utilizado na bebida é o CO2. Quando o CO2 é borbulhado na água, o CO2 reage com a água, formando ácido carbônico que ioniza em H+ e bicarbonato. Então, aqui eu tenho, na verdade, dois equilíbrios. O primeiro equilíbrio, CO2 água dando ácido e o ácido ionizando. Então, numa lata fechada, eu tenho esse equilíbrio aqui dentro. Eu quero saber o que ocorre com o pH da bebida ao ser aberta. O pH aumenta ou diminui? Bom, lembrar que pH é algo que está relacionado à concentração de H+. Então, eu tenho que descobrir o que acontece com a concentração de H+ quando eu abro a bebida. Ao abrir a bebida, quem é que vai embora? O gás. Então, o gás começa a escapar da bebida. Se o gás vai embora, a concentração de CO2 na bebida diminui. Automaticamente, como eu estou retirando o reagente, o equilíbrio vai para a esquerda. Ambos os equilíbrios vão para a esquerda. Se ele vai para a esquerda, como consequência, a concentração de H+ diminui. Automaticamente, o pH aumenta. Então, se você tem uma bebida gaseificada e você abre essa bebida, o gás vai embora, a concentração de H+ diminui e o pH aumenta. Legal? Esse mesmo equilíbrio existe na água do mar. Então, eu tenho aqui o mar. A gente sabe que na atmosfera tem CO2. O CO2 dissolve na água do mar, reagindo com a água, desencadeando esse equilíbrio aqui. Eu quero saber, com o agravamento do efeito estufa, o que ocorre com o pH dos oceanos? O que ocorre com o pH da água com o agravamento do efeito estufa? Bom, o que acontece no agravamento do efeito estufa? Aumenta a concentração de CO2. Legal, vamos mudar de cor só para... Então, aumentou a concentração de CO2. Aumentou o reagente. Para onde vai o equilíbrio? Para a direita, os dois. Se o equilíbrio vai para a direita, a concentração de H+ aumenta. Automaticamente, o pH diminui. Acidificação do oceano. Então, o agravamento do efeito estufa promove a acidificação do oceano, a queda do pH. Legal? Vamos ver mais um exemplo? Aqui eu tenho água sanitária, que é usada para desinfecção alvejante. Quando a água sanitária ela é produzida da seguinte forma. Borbulha-se cloro na água, o cloro reage com a água, formando o ácido hipocloroso e HCl, que automaticamente ioniza em H+, Cl-. Eu quero saber qual é a espécie predominante, ou seja, qual é a espécie em maior quantidade, se é o cloro ou o ácido, em pH alto. Vamos pensar. Mexer no pH é mexer na concentração de H+. Se o pH é alto, pH básico, por exemplo, a concentração de H+ ela é baixa. É como se eu estivesse retirando o H+ do meio. Se eu retiro o H+ do meio, eu retiro o produto, o equilíbrio vai para a direita. Se ele vai para a direita, consequentemente, vai produzir mais ácido hipocloroso. Então, em pH alto, a espécie predominante é o ácido hipocloroso. Legal? Vamos mudar de cor mais uma vez, para eu discutir o B. E em pH baixo, qual é a espécie predominante? Bom, pH baixo, pH ácido, vamos pensar assim, bem ácido.
A concentração de H+, ela vai ser o quê? Alta. Se eu tenho alta concentração de H+, alta concentração de produto, esse equilíbrio vai estar deslocado para a esquerda. Estando para a esquerda, consequentemente, eu vou ter a maior concentração de cloro. Então, em pH baixo, predomina o gás cloro. Legal? Faça o exercício que vem na sequência.